Devocional diário, série Não Despreze o Chamado de Deus, 5º episódio. Irmãos e irmãs, retomamos aqui o 5º episódio dessa série, onde temos falado sobre chamado, vocação, sobre pessoas que não atenderam ao seu chamado, sobre pessoas que foram na direção oposta à sua vocação, sobre aqueles que rejeitaram o seu chamado e a sua vocação. E hoje, nesse 5º episódio da série Não Despreze o Chamado de Deus, quero falar sobre o prejuízo que podemos causar. Nos últimos 2 episódios falamos da vida de diferentes personagens bíblicos, como a mulher de Ló, o ladrão da cruz, Balaão, Eva, Marta. Falamos de Sansão, falamos de Judas, Caim, o jovem rico, Esaú, Jonas. Falamos de Adão, de Salomão, homens, mulheres chamados, convocados, convidados para, eleitos por Deus, para o cumprimento de uma vocação, de um chamado para o qual Deus muniu eles de talentos e dons, para cumprirem um propósito. E hoje nós queremos falar um pouquinho ainda de outros exemplos não bíblicos, fora do contexto da Bíblia, para ajudar você a mensurar, para que você tenha uma ideia completa do peso, do impacto, do prejuízo de não cumprirmos o nosso chamado, a nossa vocação. Lembrando que, essencialmente, essa série trata do risco, do perigo de não cumprirmos o nosso chamado. Vamos falar sobre o prejuízo que isso pode causar. Vamos pensar em exemplos do nosso cotidiano, da nossa história recente. Lembrem de um jogador importante, um craque da bola, um astro internacional do futebol que na final da Copa do Mundo, em 1998, quando toda uma nação esperava pela performance, pelo talento, pela execução do dom, da habilidade, da inteligência física daquele craque, ele tem um mal-estar, ele passa mal, numa história mal compreendida até hoje. Só quem estava ali é que sabe o que aconteceu realmente naquele bastidor, naquele vestiário. E esse jogador não entra em campo, chamado para decidir um jogo. E o que acontece? Quero lembrar ainda um outro aspecto, um outro exemplo não bíblico. E agora no tocante às leis que punem com rigor aqueles que se omitem no ato de socorrer alguém vítima de um acidente. Se você é um motorista, uma motorista, meu irmão e minha irmã, e transitando pela via, contempla um acidente ou se envolve num acidente e podendo socorrer, não o faz, você é incriminado por esse ato de omissão. E supondo ainda que você não é um ator envolvido na cena do acidente, mas poderia socorrer alguém vítima de um atropelamento, um acidente de carro, moto, ônibus, caminhão, enfim, e não o faz, você também é punido. Teve a oportunidade, o chamado, o convite da situação a socorrer e se omitiu. E aquelas mulheres, e eu não vou entrar no campo das justificativas, mas que chamadas para dar à luz, quando em contrapartida há tantas mulheres que lutam para conseguir serem mães e no entanto elas vão e praticam o aborto ao constatarem a sua gravidez. Chamadas para serem mães, para darem a vida e refutam, vão na direção contrária. Que prejuízo causou para o futebol aquele momento de jogador? Que prejuízo pode causar para o acidentado a tua omissão? Que prejuízo causa para a vida um aborto? Por que não falar de políticos que muitas vezes são eleitos e não fazem nada ou se corrompem? Que prejuízo eles causam? Não só ao erário público, mas à sociedade que os convidou, os convocou, os comissionou para representá-los, produzirem leis. Eles não fazem nada. E chefes, que as empresas investem condições, benefícios, patentes
e por vezes são omissos. E professores, e claramente que isso não é a regra, eu falo das exceções. Pense num mestre, uma figura tão honrada, que uma das profissões que em todos os tempos da história, em todos os contextos sociais, são das mais dignas e honradas que podem existir, e por vezes você ouve falar de um professor que não cumpriu o seu papel na sala de aula, se envolveu em problemas. Não é comum, mas quando acontece, que decepcionante, que prejuízo isso não causa. E eu falei dos políticos, mas e policiais e autoridades corruptos? Chamados para serem guardiões da lei, protetores da sociedade e por vezes se tornam criminosos. Olha, meu irmão e minha irmã, eu estou usando esses exemplos não bíblicos para mais uma vez eu assevero, termos uma ideia do peso, do prejuízo, do impacto, do problema que significa quando não se cumpre a sua vocação, o seu chamado. Quando nós pensamos nesses casos, sentimos uma sensação ruim, não é mesmo? Nos chateamos, etc. E eu quero dizer que pode ser que estejamos fazendo a mesma coisa com a nossa vocação. Prezado ouvinte e prezado ouvinte, você que me acompanha nessa série, não despreze o chamado de Deus. Nesse 5º episódio, quando falamos do prejuízo de não cumprirmos, que podemos causar ao não cumprirmos o nosso chamado, você precisa acreditar, você precisa saber, você precisa reconhecer que você está aqui nesta existência para um propósito, para um chamado, para o cumprimento de uma vocação. Você precisa compreender de uma vez por todas, meu irmão e minha irmã, que não nasceu por um acaso, ou só para se casar, crescer, estudar, ter filhos, comprar sua casa, viajar, passear, adquirir patrimônio, trabalhar, pagar contas e morrer, velho e fartos de dias. Se fosse isso, somente a vida não teria sentido algum, seria algo inócuo, alguma coisa insuficiente, sem sentido, quase como que se um Deus brincasse de ser Deus com uma humanidade, seus bonequinhos de Lego ou seus bonequinhos com que ele brinca, se diverte. E longe disso, essa frase, essa comparação nem cai bem, não cabe diante do Deus a quem servimos, a quem conhecemos. Você não está aqui por um acaso. Você não é um acidente do percurso, um acaso da natureza, um fruto da evolução. Deus tem um plano tão maravilhoso para você, que quando o diabo quis impedir esse plano, ele mandou o seu maior, melhor, mais caro e poderoso recurso, seu Filho único, para morrer e viabilizar esse plano eterno. O prejuízo que o não cumprimento desse propósito pode causar na sua vida, na sua história, na sua existência, no grande plano de Deus e para a vida de muitos, é algo incomensurável. Eu encontro você no próximo episódio dessa série Não Despreze o Chamado de Deus. Até lá!